Acompanhe agora a resposta do pastor César Cavalcante à menção que o Leandro Quadros fez dele no vídeo anterior. Deixe o seu comentário e já segue a gente para receber mais vídeos como esse. Bom, esse vídeo é uma resposta ao vídeo do pastor Leandro Quadros, onde ele menciona a minha pessoa, um vídeo muito educado, muito cortês, inclusive com mais de 20 minutos, chamado Minha Resposta ao pastor César Cavalcante. Estou com o vídeo aqui agora para respondê-lo. Eu fiz aqui algumas anotações, eu anotei 7 tópicos nesse vídeo, e para não ficar longo, vamos direto ao ponto. Em primeiro lugar, eu agradeço a deferência, a educação, o respeito e até o carinho através dos quais você me menciona. Sempre com cuidado, sempre com respeito. Da minha parte, eu sempre procurarei fazer o mesmo também, porque eu aprendi isso com Jesus Cristo e também vejo isso na forma como você se refere, não somente a mim, mas a muitos outros dos meus irmãos. Eu sou apologista desde do final da década de 90, quando eu estudei de fato com o pastor Nathanael Rinaldi, você acertou, e eu aprendi com o pastor Nathanael Rinaldi fazer apologética com amor. Embora alguns dos alunos do pastor Nathanael Rinaldi não façam isso hoje, né? Mas o pastor Nathanael Rinaldi até ensinava, ele falava assim, ó, eu vou ensinar isso aqui para vocês, mas vocês precisam fazer um compromisso comigo, quem não quiser fazer esse compromisso pode sair da sala. E ele falava sobre a apologética com amor, enfim, eu não quero me estender aqui. Mas vamos começar. Primeiro tópico, você diz assim, você não se refere a gente como irmãos, mas eu te considero meu irmão e tal, não sei o quê. Veja bem, o adventismo não nos tem como irmãos, pastor Leandro. Eu reconheço que em alguns lugares, a própria senhora White, ela diz que existem sim salvos em outras denominações, isso é base, né, da fé. Eu também acredito que Deus tem seu povo salvo na igreja adventista, fora da igreja adventista, porque quem salva é Jesus Cristo, né? E não exatamente a doutrina dos homens. Mas por que eu entendo que a igreja adventista não nos reconhece como irmãos? Todos os debates, quando eu trago aqui padres, sei lá, ateus, adventistas, testemunhos de Jeová, pessoas que têm uma fé doutrinária diferente da fé do restante da cristandade, eu começo ou termino esse debate dizendo o seguinte, olha, às vezes as pessoas me acham parcial e eu realmente não consigo ser perfeito, né, imparcialmente. Mas fica a dica, isso que eu estou fazendo aqui, façam aí também, né? Padre, convida um pastor para ir aí para esse debate, pode me convidar, ou convidar outro dos meus amigos, dos meus irmãos. TJ, convida a mim ou qualquer outro apologista para debater ideias lá no Salão do Reino ou em qualquer outro ambiente como esse aqui. Adventista, você que é pastor adventista, chama a gente, né? Chama a gente, mas nunca recebemos nenhum tipo de contrapartida, convite, só eu faço isso aqui no meu programa, mas eu não vejo isso acontecendo, não há contrapartida. Então, quando eu ouço você dizendo que não, você é meu irmão, eu te considero irmão, não sei o que lá, eu entendo, mas é que isso é pro forma, né, pastor? Porque eu não serei nunca convidado para ir lá na sua igreja para compartilhar, cantar um louvor, ou orar, ou participar, ou pregar, ou coisa parecida. Então, embora eu entenda que a Ellen White fala que há cristãos sinceros, salvos, irmãos e outros, ela fala isso, inclusive no Grande Conflito, tem mais uns 2 livros dela que eu lembro que ela fala sobre isso, mas eu não lembro agora de memória quais são, mas no Grande Conflito ela fala. O que eu vejo é que a igreja adventista não reconhece isso na prática. Teoria é uma coisa, prática é outra. Por quê? Porque vocês produziram um livro chamado, eu acho que é Estudando Juntos.
onde vocês ensinam como que evangeliza pessoas que são da Assembleia de Deus, como é que meio que evangeliza pessoas que são batistas, como que você evangeliza, eu não lembro agora se 10, 15 ou 20 denominações, né? Esse livro está no site de vocês, e lá na inscrição está escrito assim, ó: estudando juntos, Mark Finley disponibiliza ferramentas valiosas para facilitar na tarefa. Esse é um manual de referência, oferece 29 estudos, não sei o que lá, e traz conselhos inspirados como lidar com 15 situações difíceis da vida, informações básicas para conhecer melhor 20 grupos religiosos relevantes no Brasil. Então, quando você evangeliza essas pessoas, é porque você não as considera irmãos, tá certo? Então, eu sou egresso desses grupos aí que você falou, porque eu era do Baixo Espiritismo, fui criado no Baixo Espiritismo. Eu vi no seu vídeo que você se batizou em 96. Eu também. Eu sou da mesma safra que você. E eu sou egresso da Assembleia de Deus. Um dos grupos que vocês evangelizam através desse livro. Então, se você evangeliza o assembleiano, é porque você não considera ele como irmão. Entende? Então, mas eu acredito que tem salvos lá dentro. Não. Ok, mas eles são seus irmãos? Não, né? Senão não precisava evangelizar. Então é por conta desse ponto em específico. Em segundo lugar, o que chama atenção no seu vídeo é o seu apreço pessoal pela minha pessoa. E eu louvo a Deus por isso. Eu sempre quis fazer uma apologética com respeito e com carinho. Eu aprendi assim com o pastor Nathanael Rinaldi e acredito que essa é a base, né? Se a gente não tem respeito um pelo outro, a gente não tem nada. E eu digo para você que, da minha parte, você sempre vai ter esse respeito, esse carinho. Em especial, eu percebi a sua deferência a mim e eu quero retribuir sempre isso. Eu nunca quero tratar você com falta de respeito, porque não foi isso que eu aprendi com Cristo. E esse vai ser sempre o tom, tá certo? Esse vai ser sempre o tom. Não quero descer desse patamar, porque eu posso discordar de você em pontos cruciais, que é o que acontece, mas o respeito pela pessoa, pela dignidade da pessoa, sempre tem que vir em primeiro lugar. Você menciona várias vezes o Rodrigo, o pastor Rodrigo Silva, e eu não sei, eu vou falar por mim. Eu tenho o pastor Rodrigo Silva na conta de um amigo querido. Não concordo com pontos importantes, como falei, mas isso não impede que eu o admire, a sua educação, o seu cristianismo no trato com as pessoas. É realmente exemplar. É realmente exemplar. E eu louvo a Deus por isso. Vamos lá. O seu vídeo se chama Resposta ao Pastor César, porque no debate, pelo menos no último debate que eu mediei aqui com o pastor Ronan, ele não é pastor, né? Com o Ronan Drummond, eu mencionei você pelo nome, porque eu sempre faço isso no final, quando eu falo, eu dou a ideia, né? Puxa, isso é tão bom teologar aqui, né, sobre doutrinas e tal. Por que vocês não fazem isso? O Leandro Quadros fez uma menção a mim, depois eu convidei ele para continuar o debate, nunca deu certo, ele marcava e desmarcava e tal, e realmente eu não sabia da sua condição de saúde, tá? Eu não sabia da sua condição de saúde. Mas como eu acho que muitos que viram esse vídeo são adventistas e não me seguem, não acompanham o meu trabalho, então deixa eu explicar especialmente para você e o público adventista. Quando eu mencionei algumas vezes, poucas, mas algumas vezes, o pastor Leandro Quadros pelo nome, é justamente porque eu nunca tinha feito essa menção a ele, mas ele gravou um vídeo de react, o senhor gravou um vídeo reagindo a uma participação minha em um podcast que eu não lembro qual foi, e lá eu fiz um comentário convidando você para a gente aprofundar essa questão. E esse encontro nunca aconteceu, porque marcamos na rádio, você desmarcou, marcamos, você desmarcou,
Teve o dia que o senhor participou do debate lá no Juliano Fraga, o Juliano até me convidou, falou, ó, ele vai vir aqui, ele confirmou, você não quer vir participar do debate com ele? Eu falei, eu posso até pegar, depois te mando no particular. Eu falei, ó, Juliano, eu acho que se você colocar meu nome, ele vai desistir, porque aqui na rádio ele nunca veio. E aí ele falou, não, vem, tal, pode, ele vai depois, lá também, se fosse comigo não ia dar certo, né, enfim. Por conta disso é que eu fiz menção ao seu nome, mas eu acho que agora com esses dois vídeos, o vídeo seu e o meu, está resolvido. Sobre a sua condição, eu realmente não sabia. Eu sabia que você tomava remédio e lutava contra uma depressão, porque eu já tinha visto alguém falando sobre isso, ou você mesmo, em algum dos vídeos. Mas eu não sabia do quadro de autismo. Bom, eu que também sou diagnosticado com TDAH, eu tomo remédio, eu sei como funciona, né? Eu sei como funciona. Um parênteses aqui, o sonho da Vanessa, minha esposa, é que eu faça os testes para comprovar que eu sou autista, porque na cabeça dela eu sou autista, entendeu? E eu não vou dar o braço a torcer, tô brincando, mas talvez eu também seja do seu time aí, né, do autismo, mas eu não fiz ainda o exame lá, os testes, né, com o psiquiatra. Até tenho de fazer. Sobre a sua saúde, Leandro, que Deus te abençoe, cara. Luta sempre. Eu sei como que é vencer tiques, manias, né? Não é fácil. A família nossa sofre pra caramba com isso. Eu tenho consciência disso, tá certo? Eu acho que remédio, terapia são instrumentos de Deus pra gente lidar com qualquer tipo de situação emocional adversa que pode nos acometer, né? Então, o meu coração está contigo, vou orar por você, espero que você porque esse negócio não é uma doença que você se restabelece e sai, né? É uma condição, e que você possa sempre estar em triunfo a respeito disso, porque eu sei que não é fácil. Eu acho que você sabe muito mais que eu, pelo jeito, mas sabemos que não é fácil, tá? Depois, outro ponto é que você diz assim, ó, eu acho que você está enganado a respeito do adventismo ser uma seita. E aí você cita o Dr. Walter Martin. O Dr. Walter Martin é o fundador do ICP americano, né? Eu trabalhei 7 anos no ICP aqui do Brasil, que foi aberto pelo ICP americano. O nome da faculdade do Instituto Cristão de Pesquisas, na qual eu trabalhei muitos anos e ajudei a formar, Faculdade Teológica Dr. Walter Martin. Uma hora com o tempo a gente pode falar sobre isso, porque é verdade que o Dr. Walter Martin, em certo momento, disse que o adventismo não era uma seita lá nos Estados Unidos. Mas houve um jogo, né? Por assim dizer, não vou aprofundar aqui o assunto, porque não é essa a ideia, para que o Dr. Walter Martin fizesse isso. E esse jogo envolveu, inclusive, caráter de alguns adventistas americanos, três, inclusive, que participaram dessa roda de conversas com o Dr. Walter Martin. Eu não sei quanto desse assunto você conhece, mas eu imagino que você conheça a história contada pela Igreja Adventista Americana. Mas a história toda não é bem assim. Inclusive, no fim da vida, o Dr. Walter Martin voltou atrás desse ponto, porque ele se percebeu enganado e reafirmou que a Igreja Adventista era, de fato, uma seita. Mas, esquece o Dr. Walter Martin, eu não sou o Dr. Walter Martin, né? Quando você diz que acha que eu estou enganado porque o Adventismo não é uma seita, a gente pode tratar esse assunto. A gente pode tratar esse assunto publicamente, de forma privada, do jeito que você quiser, sentir, determinar. A gente pode tratar esse assunto. E aí eu posso mostrar, Pastor Leandro, as razões pelas quais eu entendo que o Adventismo é uma seita, né? Especialmente
o escopo doutrinário. Bom, não vou entrar no mérito aqui, porque é só um vídeo resposta, não é um vídeo onde eu vou aprofundar aqui doutrinas, mas aprecio a sua visão sobre o bode Azazel. Aquele momento, eu imagino que você tenha falado sobre o bode Azazel, imagino eu, por conta do debate entre o pastor Joaquim de Andrade e o Ronan Drummond, que é adventista. E lá, aliás, Ronan, se você ver esse vídeo também, parabéns pela sua educação, gostei muito da sua pessoa, acho que foi muito legal esse debate. No caso do bode Azazel, no primeiro debate, o Ronan não estava tão bem preparado. E estava tudo bem, faz parte, né? Ninguém domina tudo sobre todos e tal, tudo mais. E ali, acho que o Joaquim foi superior. Mas eu entendi a sua fala sobre o bode Azazel, sobre a diferenciação entre expiação e responsabilização, tal, mas ainda assim, o bode Azazel, ele não representa Jesus Cristo na nossa teologia. Mas, como eu disse, não é um vídeo de debate, então é uma resposta. Então, eu aguardo essa possibilidade de a gente aprofundar um pouco mais esse assunto. Depois, em penúltimo lugar, você fala sobre os comentários. Duas coisas sobre mim que eu queria que você soubesse. Primeiro, eu não sou o cara do hype. Eu não sou o cara que fica navegando na internet em busca do que está bombando para fazer reacts e comentários. Te aconselho, Leandro, a não ser isso também. A não ser isso também, se você me permite lhe aconselhar sobre isso. Por quê? Porque, cara, a internet já tem tanta coisa pobre, sabe? E a gente tem hoje em dia os caçadores de likes e de visualizações, de views, né? Então, por exemplo, aquele react que você fez do meu vídeo, enfim, quem sou eu para te aconselhar? Mas eu não sou o cara do hype e nem do, sabe, que quer usar esse vídeo aqui para ganhar seguidores, inscritos ou coisa parecida. Não estou te acusando de ser. Eu estou dizendo, não entre nesse caminho, porque você nunca foi assim. Você nunca foi assim. Então ficar pegando vídeo para ficar fazendo reacts e tal, não sei, para mim não é um bom caminho, entende? Não é um bom caminho. Eu também não fico empolgado com os comentários, né? Nem quando a pessoa me elogia muito, nem quando a pessoa me chama de demônio. No seu vídeo deve ter, eu vi uns, diante de Deus, talvez eu não vi mais do que 4 ou 5 comentários. E deve ter gente ali me xingando, deve ter gente ali me elogiando, deve ter gente me usando, deve ter gente me satanalizando. Mas isso não diz nada sobre mim, diz sobre o que cada um deles é, tá certo? Diz sobre cada um. Bom, é isso. Sobre os comentários, o irmão que queria pagar a sua passagem para você vir debater comigo e tal, eu só lamento, não vem de mim nada disso, tá certo? Eu acredito que o debate é um campo importante para fazer a gente pensar, não é um ringue, não é uma rinha, né, para exibição de conhecimentos, não é a ideia de calar ou fazer calar o oponente, não é a ideia de briga ou de lacração. Eu sempre digo, você pode procurar nos debates que eu faço toda semana, eu digo o seguinte: quando você vai ouvir um debate, presta mais atenção em quem pensa diferente de você. Presta mais atenção, porque quem pensa igual a você, basicamente você já conhece os argumentos. Mas quando você presta atenção em quem pensa um pouco diferente de você, você vai conhecer mais argumentos, você vai conhecer mais a ideia da pessoa. Então, é essa abordagem que eu tenho. E fica o convite para você participar de um debate comigo ou semigo, né? Pode ser eu mediando o debate, vai ser uma honra para mim, ou eu como debatedor, pode ser o tema se a igreja adventista é uma seita, ou o juiz investigativo, ou o sábado. Eu gostaria que fosse o sábado, né? O sábado na Bíblia. Fica aí a dica.
para a gente debater esse assunto. Não sei se você já me viu debatendo sobre esse tema, é basicamente aquilo lá que eu falo. Então, se você se sentir confortável, a gente pode debater publicamente, ou posso te receber na minha casa, no meu escritório, para a gente passar algumas horas com a Bíblia aberta, estudando sobre esse assunto, um sábado ou qualquer outro, tá certo? Um grande abraço para você, para sua casa, para sua família, e que Deus abençoe ricamente tudo que você estiver envolvido. Um grande abraço.